Que tal a gente alcançar um conceito criado por Nietzsche, chamado de Übermensch, o super-homem? Como alcançar o estágio seguinte da evolução humana? Chegar em um ponto em que o eu seja apenas uma sombra controlada, um veículo por um ser maior, acima dela. Não separado, mas ligado, conectado, em comoção, em comunhão. Para alcançar o estado de super-homem, ou super-mulher, que no caso daria no mesmo, porque gênero é só uma fragmentação, porque no final tudo chega ao mesmo ponto. A gente precisa fazer esse caminho inverso de desfragmentação, para a gente conseguir chegar nesse ponto inicial, nesse ponto uno que teria dado origem a tudo. Para conseguir chegar nesse ponto uno que dá origem a tudo, seria preciso se desfazer dos apegos das formas mentais, formas de pensamento, idealizações, ideias que foram traduzidas em pensamentos racionais. Isso porque as ideias em si, elas são abstratas e eternas. Então, para que a gente consiga chegar à ideia abstrata e eterna, é preciso que a gente se desapegue das concepções, das conjecturas que a mente faz em relação à realidade. E essas conjecturas, elas são estimuladas pela cultura em que vivemos, pela sociedade em que vivemos, que vão desenvolvendo hábitos, e esses hábitos vão se tornando vícios, e esses vícios vão se tornando ídolos, e eles vão sendo disseminados para as gerações futuras, de geração em geração, de pessoa para pessoa. E dificilmente alguém consegue quebrar essa corrente, essa cadeia, esse telefone sem fio que só vai distorcendo cada vez mais a verdade, fazendo ela ficar cada vez mais confusa, mais perturbada, mais bagunçada. Para se desfazer dos ídolos, a gente precisa primeiro compreender a função que os ídolos têm, por que eles foram criados, por que nós criamos ídolos, por que nos idolatramos as formas. Nós idolatramos as formas porque nós precisamos ter fé. Isso porque o futuro, ele é indefinido. Ele é uma surpresa, sempre será uma surpresa. Então, para que a gente consiga realizar os nossos desejos, nossas vontades, então nós precisamos acreditar naquilo que não existe, acreditar naquilo que não é certo. Nós precisamos enxergar além do que é evidente. E para isso, a fé, ela faz isso. O que acontece é, nós depositamos fé em certas ideologias, certas leis, certas regras, que na verdade são criadas por nós mesmos. E quanto mais fé nós depositamos nessas formas, mais real elas se tornam, mais vivas elas se tornam, e elas se alimentam da nossa vitalidade. Isso porque a gente sofre a angústia de estar condenados à nossa própria liberdade. A gente não sabe aonde queremos ir, não sabemos o que queremos, não sabemos nossa vontade, não conhecemos nossa vontade fundamental, essencial. Isso porque estamos separados da substância que chamam de Deus. Para chegar nessa substância, apenas se livrando dos ídolos. Os ídolos são tudo aquilo que tem forma, tudo aquilo que tem nome, tudo aquilo que tem identidade, tudo aquilo que tem tamanho, tudo aquilo que tem quantidade. Tudo que for mensurável de forma racional é um ídolo, é uma criação, é uma idealização mental humana. Isso porque o que está além do universo humano, além do microcosmo humano, na realidade é atemporal. Então não possui forma, não possui tempo, não possui espaço, não possui cor, não possui nome, não possui nada disso.
porque é luz e trevas em comunhão perfeita, em equilíbrio perfeito. É preciso a gente entender a diferença entre divindade e entidade. A divindade, ela é o ser. Só existe um ser. Esse ser é o que chamamos de Deus, divindade. Ele é divino. Porém, ele não é um, mas todos. A entidade, ela é um ente. O ente, na verdade, ele é a manifestação da fragmentação do ser. O ser, que é uma ideia pura, abstrata, absoluta, precisa de uma casca para se manifestar. Isso porque ela não pode se manifestar de forma absoluta, ela precisa se manifestar de forma parcial, produzindo movimento. Então, quando ela faz isso, ela se fragmenta e produz infinitos entes, infinitas entidades. Essas entidades é o que a gente acaba confundindo como Deus, quando na verdade essas entidades são nossas próprias criações mentais, que depositamos nossa energia vital e se tornam poderosas, adquirem força, energia e muitas vezes, na maioria das vezes, acabam tomando controle sobre nós mesmos, que as criamos, que as alimentamos, se tornam mais poderosas. Isso por conta da fé que nós depositamos nela. Para entender a energia de Deus, a gente precisa entender o conceito de substância. Então, todos os ídolos, todas as formas, todos os deuses, todas as entidades, tudo isso, os objetos, as coisas, as pessoas, tudo que tiver forma é um produto. Tudo que for material. E tudo que tem forma é material. Por mais sutil que seja, por mais espiritual que pareça, por mais luminoso que esteja, tendo forma, tendo tamanho, tendo qualidade, é matéria. Está materializado. E para a gente conseguir chegar na substância, que é o oposto, se a matéria é o produto, então a gente precisa chegar na substância. Existem dois tipos de substância. Existe a substância simples, que é uma substância una indivisível, que permeia todo o universo, permeia todas as coisas, todas as formas. Essa substância é como a água, que permeia tudo, mas também é como o fogo. Essa substância é una, simples e indivisível. E ela é igual por toda parte. Por toda parte ela é a mesma substância. E existe a substância composta. Quem estuda química já entende legal o que representa, o que significa esses termos. Substância composta é um produto da união de substâncias simples. Então, a substância simples, que é o espírito, que é Deus, ele se molda formando uma substância composta. Essa substância composta é o que dá origem à essência dos entes, a essência das entidades. Então, o espírito, que é uma coisa só, é uma substância. Quando essa substância se fragmenta, os fragmentos se tornam opostos uns aos outros, em relação uns aos outros, e isso produz diferentes substâncias. Isso permite com que elas se unifiquem, produzindo substâncias compostas. Essas substâncias compostas ao redor do ser, que são formadas pela substância, que é o próprio ser, se tornam essências singulares. São infinitas essências singulares. Isso porque o espírito tem um potencial infinito. Por ter um potencial infinito, ele produz infinitas essências singulares, infinitas substâncias compostas. Essa essência singular, que é a alma do ser. A alma em si pode morrer ou não. Isso vai depender da simetria pela qual a composição dela for estabelecida. Porque quando a substância primeira se fragmenta, ela produz infinitas substâncias diferentes, todas singulares. E aí, para que elas se unam e produzam uma essência, elas precisam ser opostas.
precisam divergir, precisam ser positivo e negativo, precisam ser contrárias, produzindo um motor de autoalimentação, que é o que vai fazer o coração bater. E para isso ela precisa de simetria. Apenas com a simetria é que uma essência, uma alma, consegue se manter viva e atravessar o tempo, sem se desfazer, sem se desmanchar. E a essência, que pode ser construída e destruída, ela vai ser responsável pela manifestação da forma, pela manifestação do corpo. Para a gente conseguir transcender o corpo, chegar na alma, a gente precisa transcender a forma. Só que aí a gente vai chegar em uma forma um pouco mais sutil, que é a alma, que ainda é uma forma dual. Ela possui ânimos e anima, positivo e negativo, macho e fêmea. Uma alma possui ambas as polaridades. E apenas é alcançando a simetria dessa substância composta é que a gente consegue compreender ela. E aí, compreendendo ela, a gente consegue separá-la, chegando à substância simples. Chegando à substância simples, que é o que chamam de akasha, ou de éter, que na verdade é o vazio do vácuo, que possui em si a infinita potencialidade de ser tudo. Isso porque energia é potencialidade. O que faz algo ser energia é a potência de manifestação que ela armazena. Então ela é uma matéria ao negativo, é o negativo da matéria. Alcançando a potência, o negativo da matéria, que é considerado pelos idólatras religiosos que estão espalhados por toda parte, principalmente os cristãos, como demônio, como diabo, como inferno. Isso porque é o oposto daquilo que eles estão tanto apegados, que é a matéria. Mas só assim, só enxergando, só chegando à potência, que é o oposto da matéria, que a gente consegue alcançar a substância. Essa substância que não tem nome, não tem forma, não tem tamanho. Isso porque ela é imensurável. Ela é impessoal.